Ah, tá bom. Isso, é um prazer. Nós vamos dar início. E daí, como fica no começo, eu dou início e já chamo o primeiro palestrante. Como é que é? Como é que está essa composição primeira? Vamos lá, me explica. Não, porque estava... Painel de manhã. Aí eu Ok, vou lá. eu chamo você. É. Então, aí eu faço a abertura, ou... Já se eu sentar lá no canto, faz a abertura, eu tô lá no canto. Posso me chamar? E passa a palavra. Eu Tá? chamo. Passa a palavra. Já sentamos lado a lado. Estamos lá? É. Pode. Senta aqui. Esse aqui eu já entrego para ele. Isso. Por que não? Acho que não está ligado. Deixa eu ver se eu faz. Peraí. Ok? Vê agora. Ok. Tá ligado. Ok, som, ok? Minhas senhoras, meus senhores, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este local, nesse município que tem um nome muito especial para o nosso tema, é aqui São José dos Pinhais. Quero parabenizar a presença dessa juventude, que é a esperança. Como vimos ontem à noite, o Pinhão deve para nós representar uma esperança. Não desanimem que o auditório não está faltando cadeiras, porque olhando o panorama da plateia, é da mesma maneira que se vê o panorama das nossas milenares araucárias no território sul-brasileiro. O que nos importa é que aqui ainda há gente que interessa em preservar a araucária. Porque eu tenho que dizer 3 palavras antes de começar o seminário. É uma vergonha para o ser humano. O ser humano do sul do Brasil, em grande parte dele, é uma vergonha. Destruírem uma árvore milenar e com tanta dificuldade que nós encontramos para despertar interesse para preservá-la. Ela era tão importante quando servia para ser derrubada, fazer as casas, etc. E agora viram as costas. Só bonita, preferem olhar os painéis, as pinturas de araucária, mas fazer por ela é que eu pergunto. Fora os que estão aqui, quantos e quanto fizeram por ela? Então, parabéns aos que estão presentes, porque estamos nessa batalha antes que vários dos presentes nascessem, que são já 25 anos, mas com muito progresso. E esse seminário é exatamente o marco zero para uma nova etapa de uma adequação da legislação sobre a nossa araucária para permitir que ela seja realmente sustentável, econômica, social e ambientalmente. A nossa programação pela manhã, já em seguida vamos chamar o primeiro palestrante. Desejo, portanto, um bom seminário a todos. Nos colocamos à disposição, nós que estamos promovendo, nós, Universidade Federal do Paraná, juntamente com a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, com a Embrapa
e o Grupo de Trabalho de Sustentabilidade da Araucária, nascido na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, desejamos a todos e nos colocamos à disposição para o melhor aproveitamento. E concluo dizendo, o que muito importa desse seminário é aquilo que será dito aqui abertamente, publicamente, por autoridades da área do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que tudo será filmado, documentado, para que a gente tenha algo para encaminhar a quem decide, para termos realmente dias melhores para a população que está relacionada a essa espécie maravilhosa que é a nossa araucária. Obrigado pela presença e que tenhamos, portanto, um bom seminário hoje e amanhã. Passo a palavra ao Dr. Ivar, da Embrapa, para que ele irá coordenar a sessão da manhã e para que ele chame o primeiro palestrante. Bom dia a todos. Bem-vindos a todos. Então, para nós começarmos de imediato a programação, eu vou estar chamando o professor Carlos Roberto Zanqueta, que vai falar sobre o histórico das florestas de araucária. Olá, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa e desejar um sucesso nesse evento no dia de hoje e também no dia de amanhã. Então, agradeço o convite, professor Zanetti, aos demais organizadores do evento, as instituições. E eu fui incumbido de falar um pouco sobre a história da araucária. Quando a gente pensa em alguém que vai falar de história, a gente pensa em uma pessoa já bem mais experiente, né? Bem mais vivida. Mas, de qualquer forma, procurando enfrentar o desafio, trouxe algumas informações para vocês sobre a história da araucária, das araucárias. E então vamos, nessa meia hora, falar um pouquinho sobre isso. Eu tinha preparado uma hora de apresentação, então eu vou cortar um pouco a apresentação, em virtude também que eu tenho aula na sequência, mas em meia hora a gente consegue contar um pouquinho da história da araucária. Bom, o tema então é a história das araucárias. Pode passar. Aí tem meus contatos, se precisarem mais adiante alguma informação adicional. Eu trouxe também alguns livros, vou falar desses livros depois. Pode passar, por favor? Então eu pensei em falar aqui em 8 itens. Falar da nossa araucária um pouquinho, a origem geológica da araucária, tocar um pouco sobre a paleobotânica, sobre a palinologia, falar um pouquinho sobre as espécies, isso vai ser possivelmente abordado em outros momentos aqui, a distribuição da araucária, um histórico recente da araucária e das nossas florestas no Paraná. E fazer uma síntese ao final. Bom, da nossa araucária, então, de uma maneira bem simples, pode passar ao próximo. Aqui tem a classificação dela, né? A maior parte das pessoas mais antigas conhece a nossa araucária como pinheiro. Eu ouvi esse termo araucária já muito mais recentemente. Eu sou de origem também do interior e das serrarias que se instalaram no sul do Brasil, né? Então, desde aquela época, a gente ouve falar da nossa magnífica árvore, o pinheiro do Paraná. Ela é uma gimnosperma, né? Uma conífera, e é a única família da flora autóctone brasileira que pertence a esse grupo. E a árvore símbolo do Paraná e de muitas cidades e estados, né? E o tema, certamente, que vai permear todas as discussões aqui, é a questão da espécie estar ameaçada ou ao contrário, ser uma espécie hoje marginalizada, né? Já foi falado um pouco aqui pelo professor Zanetti sobre isso. A gente precisa fazer alguma coisa. Tem muita gente querendo e essa iniciativa aqui realmente é louvável. A gente precisa começar a fazer algo concreto. Tem muito papo e pouca ação. Então, a gente tem que trabalhar em cima de uma coisa mais prática. Falando um pouco sobre a origem geológica, vou lá um pouco aqui para não estender muito com relação ao tempo, até porque a gente não tem esse tempo disponível nessa meia hora, mas basicamente, contando um pouquinho aqui, os seres vivos se originaram nos oceanos, né? As plantas também. E as plantas evoluíram para a Terra e precisavam de um ambiente mais propício ao estabelecimento na Terra. Pode passar?
Então, várias plantas estavam adequadas, vários serviços adequados, adaptados às condições do oceano e tiveram que migrar, né, para a terra. Nesse sentido, vários grupos de plantas, aí como os chamados psilófitos, né, foram as primeiras plantas primitivas que tiveram aí origem durante o Devoniano Médio, né? E depois veio, mais para frente, o chamado período Carbonífero, onde se desenvolveram os primórdios, aí, os rudimentos das plantas mais evoluídas, que eram as filicíneas, as equisetíneas e os licopodíneas, né? E mais adiante, essas plantas de pequeno porte, que se originaram dos oceanos e migraram para a Terra, atingiram uma dimensão muito grande. E hoje nós temos representantes desses grupos de pequeno porte. Elas voltaram a ser... Pode passar? Mais adiante veio um grupo chamado de cordaitas, né? O cordaitas, que se desenvolveram e se constituíram nas gimnospermas primitivas, que são os parentes mais distantes das nossas coníferas da araucária. Então, essas plantas não tinham um aparelho, né, reprodutivo próprio, né, como das plantas evoluídas hoje, como das angiospermas. Essas plantas, então, foram evoluindo, pode passar. Esses 3 grupos de plantas foram evoluindo e formaram florestas desenvolvidas que se expressaram de forma mais intensa na época dos dinossauros. Pode passar. Então aqui tem uma figura mostrando a evolução da cavalinha, do licopódio e também das samambaias, grupo precursor às araucárias, né? Pode passar. Na sequência vieram outros grupos, plantas, e as gimnospermas se tornaram então o grupo dominante. As primeiras gimnospermas foram essas benedictales, ginkgoales e cicadales, que ainda existem entre nós. A cica, né, aquela cica de jardim, o ginkgo biloba e outras plantas que eram os parentes da época que viviam naquela época geológica, naquela era geológica, e que deram origem à araucária de hoje. Essas plantas, então, foram evoluindo num grande continente que se chamava Pangeia, né? Pan é grande, né? Todo, e Geia é a Terra. Então, a Terra estava agrupada num grande continente que se dividia em 2 grupos durante o Jurássico. O sul e o norte, né? O sul, a Gondwana. Pode passar. E no período Jurássico, então, grandes formações florestais se estabeleceram com essas plantas, com as cicadales, as ginkgoales e as filicíneas. E, nessa época, então, se originaram as araucárias. Mais ou menos um pouco adiante, no Jurássico, né, as araucárias começaram a surgir de forma bastante importante no planeta. Foi no Cretáceo que as angiospermas passaram a ocupar o primeiro plano em termos de evolução das plantas, em detrimento das gimnospermas. Pode passar? Então, nesse período geológico, é que houve, durante o curso desse processo, é que as araucárias se estabeleceram e boa parte dessas espécies, então, ocuparam extensas áreas no planeta e também se concentraram na América do Sul e na Oceania, passando a se dispersar mais nessa área. Na América do Sul, existem somente 2 espécies, né, a araucária angustifolia no Brasil e numa pequena porção da Argentina, e a araucária araucana também no Chile e na Argentina, uma espécie bastante parecida com a nossa araucária angustifolia, que também tem uma origem geológica primitiva. Então essas plantas, a araucária no seu histórico geológico, a gente pode dizer que são verdadeiros fósseis vivos, né? São plantas de um período geológico bastante pretérito. Aqui tem uma tabela, está um pouco pequena, né? Dá para ver que foi exatamente nessa época, no Jurássico, aí tem os períodos, né, geológicos, foi exatamente nessa era, cerca de 190 milhões de anos atrás, é que houve a concentração dessas plantas que hoje caracterizam o que nós temos como araucária. Pode passar? Aqui uma vista de toda a origem geológica, desde o Cambriano até os dias de hoje, né, Carboniano, Devoniano, Carbonífero, Permiano e Triássico, e que as coníferas se desenvolveram.
Logo adiante, no Cretáceo, então começaram a surgir as gimnospermas, as plantas com flor, né, as plantas mais evoluídas que existem nos dias de hoje. Pode passar. Bom, falando um pouco da paleobotânica, pode passar. Essa é uma figura extraída de um livro, também tem um capítulo escrito nesse livro, e ele mostra a evolução paleobotânica da araucária, né? Das coníferas em geral, dos parentes da nossa araucária nos dias de hoje, né? Então o mundo ele era formado por um grande continente, né? E esse continente começou a se dividir, e as araucárias que estavam em diversas partes do mundo, e a paleobotânica registra fósseis, eu até trouxe um aqui, um fóssil, né, originário da região de Mata, no Rio Grande do Sul. É um fóssil de araucária, de parentes distantes das araucárias de hoje, mas são táxons botânicos aparentados à araucária. Então, nessa divisão, volta um pouquinho, nessa divisão, algumas espécies de araucária foram registradas em porções distantes do globo das araucárias nos dias de hoje, né? Muitos fósseis foram registrados em porções, por exemplo, no Oriente Médio, ou parentes próximos das araucárias no Japão, e assim por diante. E, mais recentemente, né, em outras regiões do planeta, mostrando, né, revelando que a araucária e as gimnospermas mais primitivas tiveram uma dispersão muito extensa em todo o globo. Pode passar? Essa é uma foto lá da região do Rio Grande do Sul, de Mata, né, e São Pedro do Sul. Eu estive visitando isso há um tempo atrás, mostrando esses fósseis aparentados da araucária, Araucaria xylon, que é uma espécie muito próxima da Araucaria angustifolia, que tem características muito próprias e que, através de estudos anatômicos, a gente revela as características a proximidade com as araucárias que nós temos vivas hoje. Pode passar. E hoje as araucárias se concentram principalmente na Oceania, na região da Nova Caledônia, na Austrália, uma parte do Sudeste Asiático ali, com essas três principais espécies que são as mais próximas da araucária. A araucária, propriamente dita, com 19 espécies, a volêmia, que tem apenas um representante, e ágates, que tem algumas espécies concentradas principalmente ali nessa região que eu havia mencionado a vocês. Nós temos as duas espécies nossas de araucária aqui na América do Sul. Pode passar. Bom, isso falando um pouco de um passado mais longínquo, né? E a paleontologia o que diz? Olhando um pouco mais próximo, nos últimos 40 mil anos, pode passar? Registros de pólen, né, mostram que nos últimos, essa figura está mostrando mais ou menos 40 mil anos, mostrando que nos últimos 40 mil anos a araucária se fazia presente, as araucárias como as nossas araucárias hoje. Da esquerda, a porção menor indica a presença de pólen de maneira menos intensa. E esses registros mostram que nos últimos 11 mil anos a araucária se expandiu em termos de dispersão. E os campos, nos últimos 30 mil anos, 40 mil anos, estavam amplamente dispersos. E nos últimos 11 mil anos perderam espaço para a araucária. Então, mudanças no clima, mudanças de diversas origens determinaram essas mudanças. E os registros de pólen mostram que nos últimos 11 mil anos a araucária teve uma dispersão bastante importante, uma ocupação importante no nosso território. Pode passar. Então, nos últimos 11 mil anos, a araucária vingou, predominou no nosso território. Aqui nós temos as espécies de araucária. No mundo são 19, das quais 2 estão aqui e uma propriamente no Brasil, né? A nossa araucária. Os nomes estão um pouco ruins de ler, tal, mas dá para ver que nós temos 19 espécies, a maior parte concentrada na Nova Caledônia, né? Na Oceania, Austrália, Papua Nova Guiné, e as nossas 2 aí, Araucária araucana e Araucária angustifolia, propriamente aqui na América do Sul. Pode passar. Essa figura mostra a dispersão, né? Basicamente hemisfério sul, onde as espécies vivas estão presentes, né? As espécies atuais.
Essas espécies estavam agrupadas num certo momento geológico. Eu costumo dizer que a nossa araucária, junto com a araucária araucana, foram ovelhas desgarradas, né, na separação dos continentes, que ficaram perdidas para o lado de cá, graças a Deus, né, felizmente. E nós temos então esses dois representantes, esses dois táxons aqui na nossa região. A araucária araucana do Chile é muito parecida com a nossa, né? Pode passar. A araucária biduíli também próximo. Pode passar. Araucária columinaris. Heterófila. Cuningame. E a araucária angustifolia, nosso pinheiro do Paraná. Pode passar. Bom, então uma vista bastante rápida, né, do processo histórico, do ponto de vista geológico e palinológico. Mais detalhes também vocês vão encontrar nesses livros, depois eu vou falar deles. E também neste outro livro que eu havia mencionado, que foi publicado no Rio Grande do Sul, um livro bastante denso, em termos de conteúdo, sobre a araucária angustifolia, aspectos da fauna, aspectos genéticos, tem muita informação interessante. Bom, falando um pouco da distribuição, a araucária hoje se concentra nessa porção do território, região dos 3 estados do sul e alguma coisa em outros estados do sudeste, de maneira mais esparsa, como verdadeiros relictos. A Mata Atlântica em verde mais claro e a floresta ombrófila mista, né? Ela é ombrófila porque é úmida e é mista porque tem origem geológica distinta, né? De eras geológicas distintas. Pode passar? Ou seja, basicamente as gimnospermas da época, né? Daquela época remota do Jurássico, e as angiospermas, principalmente de origem da origem africana, né? As coníferas de origem da Oceania e as angiospermas de origem africana, formando essa flora mista. Bom, falando um pouco do histórico recente da araucária, aqui não vai dar tempo muito de explorar a fundo, mas contando um pouco que a exploração florestal no Brasil, a exploração madeireira, começou já desde da sua, entre aspas, descoberta, né? Então, desde 1511, já Fernando de Noronha era o arrendatário do pau-brasil no nosso país, né? E várias cartas régias foram baixadas no sentido de reservar as florestas da costa brasileira como patrimônio real, né? E também a atividade extrativista foi se expandindo, né? E a coroa, preocupada com esse recurso, né? Com a importância desse recurso para mastração, para fins de uso, o seu uso, né? Algumas políticas, né? Pode passar? E no caso específico dos pinhais, eles reinaram nos últimos, aí segundo essa literatura, 20 mil anos, pode dizer com certeza nos últimos 11 mil anos, segundo os registros de pólen, né? Desde provavelmente a última glaciação até o final do século passado, né? Porém, o pinheiro do Paraná só passou a ser utilizado, mesmo como madeira, e sofreu o processo de destruição que a gente conhece, a partir de 1600. Antes disso, não havia praticamente nenhum registro de intervenção sobre as florestas com araucária, principalmente pelas dificuldades de penetração no Planalto, né? A exploração madeireira se dava mais na costa. Então, essa madeira de boa qualidade da araucária, também o seu tronco reto, passaram a ser atrativos, né? Que determinaram a sua utilização, né? Já desde a época da colônia e depois do Império, né? Várias ações foram no sentido de explorar a araucária. 1765, é o decreto do rei Dom João VI, na verdade, acho que é quinto ou sexto, de Portugal, autorizou o corte de pinheiros em Curitiba para construir a nau São Sebastião. Isso foi um registro importante, você veja nessa época aí, e que a araucária foi utilizada então para fins de mastração e navegação, né? Que essa nau então serviu para navegar aí durante muitos anos, né? E inclusive depois operou na África. Pode passar. No século XVIII, o Afonso Botelho, né, achou por bem solicitar a decretação para que fossem considerados de propriedade real os pinheiros cujo diâmetro permitisse o aproveitamento para a mastração dos navios. Então teve muita evolução nesse sentido, né, a utilização da araucária. Então isso aconteceu com outras espécies e com a araucária não foi diferente. O primeiro uso foi esse. Pode passar?
No Paraná, propriamente dito, né, a sua exploração se deu exatamente pela abundância dessa espécie, né? E as primeiras serrarias se instalaram, né, basicamente mais próximas da costa e, devido à serra, devido à dificuldade de penetração no Planalto, não houve muita interferência na araucária, né? Mas logo em seguida, à medida que caminhos foram abertos, né, que foram traçadas rotas rumo ao interior do estado, então as serrarias começaram a se instalar, principalmente no centro-sul paranaense, se deslocando para o oeste, da costa para o oeste, né? E as reservas foram, então, à medida que a ferrovia foi sendo construída e as rodovias foram sendo construídas, então a araucária foi sendo explorada. Pode passar. O grande investimento, o primeiro grande investimento madeireiro no Paraná foram com os Rebouças, né? André Antônio Rebouças, em Borda do Campo, né, mais ou menos do que é o traçado da ferrovia Curitiba-Paraná. Então houve uma concorrência estrangeira, né, da madeira da araucária e outros fatores que determinaram a não extensão rápida da sua utilização, né? Então esse empreendimento, que teve um grande investimento, não prosperou e a araucária ainda continuou com, digamos, um baixo nível de intervenção. Mais adiante, quando foi construída a estrada e as rotas foram abertas, então a araucária passou a ser explorada de maneira em maior escala. Pode passar. Em 1890, haviam 7 milhões, mais ou menos, de hectares de floresta de araucária no estado do Paraná, segundo essa literatura, 37% da sua área. Pode passar? Então, essa figura mostra, mais ou menos, a ocorrência da araucária, as florestas do Paraná, e concentrada na região centro-sul as florestas com araucária. Esse é o panorama do Paraná em 1890. Pode passar? O grande fator que determinou a exploração da araucária foi a colonização italiana, alemã, que veio a partir de 1874, por aí também com a Primeira Guerra Mundial, né? Esse foi o primeiro passo. Nessa época, praticamente tudo era feito de madeira de araucária e de algumas outras espécies mais duráveis também. Casas, linhamentos, paredes, assoalho, telhado, mobília, tudo era feito, né, com essa madeira. Então, sem maiores aplicações, né, internacionais para o mercado externo e também comercialização, praticamente sem muito valor ainda econômico, a araucária era derrubada para dar mais espaço para a agricultura, para a pecuária e para as cidades, para a implantação de culturas. Pode passar? Apenas a madeira era utilizada para fins de uso doméstico. Então, a floresta foi sendo, digamos, consumida, foi sendo destruída, não porque as pessoas eram inimigas da floresta, e sim porque precisava de espaço, a população avançava, precisava cultivo, precisava colonizar. Essa era a visão, né? Então, às vezes a gente se coloca em xeque, né? Culpa, quem é o culpado disso? Na verdade, todos nós somos herdeiros dessa situação e o nosso papel é mudar esse contexto que foi, na época, o possível, né? Todos nós estamos aqui, tivemos o progresso das nossas vidas, o conforto que temos hoje, graças também a essa colonização que houve, né? Vários ciclos foram subsequentes, né? O ciclo da erva mate, depois o ciclo do pinho, que sucedeu, então, e que promoveu a utilização da araucária em mais larga escala. Pode passar? Em 1907 é decretado o primeiro Código Florestal do país, né? E essa menção eu faço questão de dizer aqui, de ressaltar, o que o deputado Romário Martins disse em 1926. Essas palavras aqui refletem a preocupação, né? E que motivam o nosso seminário, as nossas iniciativas do Aravante. Já naquela época, Romário Martins disse o seguinte: ele alertava para a sistemática dilapidação dos pinhais e propunha um projeto de lei que previsse a desapropriação das áreas destinadas à perpetuação do que ele chamava de sertão paranaense. Você veja só, né? Há quase 80 anos atrás, 80 e poucos anos atrás, né? Ele dizia, então, que a perpetuação do sertão paranaense era necessário, isento de alteração na sua fisionomia natural, não sendo permitida qualquer exploração econômica, sendo sua finalidade exclusivamente científica, moral e estética. Imagine um camarada naquela época já tendo esse tipo de ideia.
O projeto, obviamente, não foi aprovado, né? Não foi aprovado. E várias razões, entre as quais, né, algumas contraditórias, as opiniões do próprio Romário Martins, né, quanto que deveria ser preservado, qual é o tamanho, onde é que deveria estar. Sempre aquela história. Existem 1000 motivos para não tomar nenhuma atitude, né? E aí o exemplo que a história nos mostra, né? Já havia iniciativas, mas sempre nós nos perdemos na dialética, no esquema cartorial, nas nossas próprias amarras que a sociedade cria. E nós temos que romper com isso e tentar fazer alguma coisa. Romário Martins foi um precursor dessa ideia. Pode passar? O grande propulsor da exploração da araucária foi a Primeira Guerra Mundial, né, que permitiu que o pinheiro pudesse ser utilizado para exportação, né. E com isso, então, a indústria começou a se desenvolver, com vários tipos de indústrias. Indústria madeireira, de fósforos, de caixas, de móveis, diferentes tipos de usos. Pode passar? E o transporte por caminhão foi o que, digamos, alavancou o transporte da araucária, da madeira da araucária. Até então era feito com animais ou com o próprio trem. Dessa forma, ainda era muito limitado o transporte da madeira de araucária. Então o comércio exterior do pinho passou a ser a atividade mais importante do Paraná e o transporte em caminhão foi vital. Pode passar? Então houve um grande avanço na exploração da araucária. Pode ir passando. Acho que não vou ter muito tempo. Já me sinalizaram 5 minutos. Pode ir passando. 1930, pode ir passando. 37, pode ir passando. Pode mandar. Pode seguir. 50, pode passar. 65, 80, 90... E hoje. Então, essa é a situação. Pode passar? Aqui uma vista do Paraná, hoje, e as áreas de reflorestamento. A área reflorestada da araucária, segundo consta pelo Serviço Florestal Brasileiro, 12.000 hectares, dos quase 800.000 hectares que nós temos no Paraná. Então, a área com araucária é praticamente inexpressiva. Pode passar? Aqui uma vista mais detalhada do Paraná. Ainda existem reservas de araucária, porém, muito limitadas, desconectadas, fragmentadas. Pode passar. Esse é o cenário, né? Fragmentos desconexos, perturbados em estrutura e biodiversidade. Pode passar. Em algumas situações, pode passar. Algumas porções um pouco mais expressivas. Pode passar. Isso é reflexo, pode passar. Exatamente do processo de destruição, não somente com desmatamento, mas também com a exploração seletiva de madeira. Esse modelo, eu gostaria de explicar um pouco mais com detalhe, não temos tempo. No livro vocês podem buscar como que a floresta araucária se regenera, como é que ela cresce, como é que ela se recupera de sucessivos distúrbios. Pode passar? Formando os diferentes estágios de regeneração. Pode passar. Formando o que nós chamamos de estágio inicial, médio e avançado de regeneração, como consta na legislação. Pode passar. O que nós vemos hoje é um contínuo, um mosaico de pequenos fragmentos, desconexos, né, mal conservados e sem a perspectiva de continuidade. Pelo contrário, com uma grande perspectiva de colapso. A araucária não se regenera em condições da sua própria sombra, né? Se não forem tomadas medidas de manejo, aí sempre por isso eu defendo, no meu livro está escrito isso, perspectivas de recuperação e manejo da araucária. Pode passar. O que a gente vê é isso, utilização para fins de sistemas agroflorestais, sistemas silvopastoris, né, sistemas com erva mate e com animais. Pode passar. Aqui alguns números da realidade do Paraná, são de 2005, na nossa instituição, mostrando que ainda nós temos remanescentes florestais e podemos trabalhar. Pode passar. Como síntese, então, o que a gente pode dizer? A araucária se originou da época dos dinossauros e suas espécies se distribuíram amplamente em todo o globo. Esse é o histórico, digamos, geológico da araucária. Sua ocorrência foi sendo reduzida com as mudanças no planeta, as mudanças climáticas naturais que foram ocorrendo, né? E a araucária foi se confinando a áreas marginais dominadas por estepes e pelas angiospermas.
E hoje os araucárias estão em sua maioria na Oceania, exceto 2 espécies aqui na América do Sul. A nossa araucária ocupava originalmente uma área muito expressiva, muito mais ampla, mas ela foi sendo naturalmente confinada a espaços mais limitados, e no histórico mais recente foi muito afetada pela exploração madeireira, principalmente pela ocupação agrícola e pecuária. O grande, digamos, fator não foi a exploração madeireira em si, mas sim a abertura, a destruição da floresta para a agricultura, pecuária e para as cidades, necessário para a colonização. Então, a araucária foi praticamente explorada à exaustão. Do ponto de vista econômico, né, perdeu o seu poderio, né, o seu potencial, e hoje a situação que nós vivemos, e que vai ser debatida com certeza aqui amplamente, vai ser um tema para poder alimentar políticas e ideias para o futuro. Então, o que você vê hoje é um mosaico de remanescentes alterados e muito fragmentados, né, e medidas, eu diria, já tardias, né, nesse processo histórico, devem ser tomadas. E, com certeza, esse aqui vai ser o foco principal, né, das discussões durante esse seminário. Então, eu agradeço a oportunidade. Tive que falar bastante rápido, tive que pular muita coisa. Eu tinha aí 1 hora para falar para vocês, mas eu também vou ter aula na sequência. Eu agradeço a oportunidade, deixo os livros, tem 2 livros, eu vou falar. Pode passar a próxima? Pinheiro do Paraná, Lendas e Realidades. Esse livro aqui. E o outro, Perspectivas de Recuperação e Manejo Sustentável para o... Então, essas 2 obras que a gente trabalhou mostram mais com detalhes esses pontos que foram levantados aqui, e a gente se colocando à disposição para contribuir no que for necessário aqui no seminário e em outras oportunidades. Obrigado. Obrigado, professor Zanqueta. Nós teremos 5 minutinhos para perguntas. Não sei se alguém quer fazer alguma questão, aproveitando a presença do professor, que vai ter que sair daqui a pouco. Ok? Nenhuma questão? Eu queria, só para esclarecer se eu entendi bem, porque é de fundamental importância para quem estudou tanto tempo a história e tem um livro que propõe o manejo sustentável da araucária, professor Zanqueta, a respeito da regeneração, porque há quem diga até, não, tem que deixar o pinhão lá, que ele cai no chão, ele regenera a floresta. Outros vão e plantam mudinhas de araucária no meio da floresta. Eu queria que o professor deixasse bem claro qual é a chance dessa mudinha se desenvolver no meio da floresta sombreada. Bom, a gente tem já desde 1994 parcelas permanentes que a gente remede em diversas áreas do estado e em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Tem um programa chamado Programa PELD, Pesquisas Ecológicas de Longa Duração, que é financiado pelo CNPq. Esse estudo mostra que a araucária dificilmente se regenera em condições de sombra, porque ela é uma espécie que necessita sol, mas ela também necessita um certo abrigo. Ela não se dá muito bem em terreno totalmente aberto. Então ela precisa de uma certa proteção, mas precisa de sol. Ela é uma espécie que requer sol. Então, muitas vezes a gente planta um pinhãozinho lá dentro da floresta com a expectativa que essa semente vai dar origem a uma muda. Sim, pode até germinar, mas certamente ela não vai crescer. E em pouco tempo ela vai morrer. A araucária precisa de um certo manejo silvicultural, né? Ou seja, com aberturas de luz, com favorecimento dela em detrimento de competidoras. Então a araucária precisa de um manejo próprio, mesmo para sua conservação, mesmo que não seja para uso da araucária. Se você quer ter ela para bonito, digamos assim, né? Você precisa de um manejo para que ela possa se desenvolver. As florestas remanescentes hoje são florestas envelhecidas. Nós temos um asilo de araucárias, né? Nós não temos mais jovens araucárias. São raras que nós vemos por aí plantadas em algum outro local, em locais específicos. Então nós temos uma população muito pequena de araucárias jovens
exatamente por essa característica. Além de todas as ameaças que o próprio Pinhão sofre, né? Pela fauna, que já tem espaço reduzido de abrigo, né? Que preda a semente de araucária e vive da semente de araucária. Além de tudo, a população, as populações mais carentes também muitas vezes vivem da semente da araucária. Então nós precisamos fazer algo que venha, digamos, rejuvenescer as florestas com araucária. Do jeito simplesmente que a conservação atual, os esquemas de conservação atual não garante a perpetuação da espécie. Ela está tremendamente ameaçada por essa prática simplesmente de decretar por lei, por legislação, a sua conservação. Isso não vai garantir nada. Roberto Ferron. Professor, aqui, Roberto Ferron, lá do Rio Grande do Sul. Satisfação ouvi-lo também. Eu sei que esse público está aqui, mas eu gostaria de perguntar para você, assim, bem objetivo, qual é os grandes entraves para que a gente consiga fazer com que o plantio da araucária aconteça? Bom, primeiro tem que haver, de nossa parte, uma mobilização e de ter um programa, não só política. A política é importante, uma política para a araucária e um programa para a araucária, né? Em nível nacional, e se não é possível, pelo menos nos estados, né? Que os estados tomem conta disso. Sempre há muita promessa. Eu lembro de uma pessoa que trabalhava num órgão ambiental e ela dizia, não, nós vamos lançar um grande programa para a araucária nesse governo. Isso já foi bastante tempo, né? O que a gente precisa realmente é plantar, né, a araucária, independente de ter bom material genético ou não. Isso também precisa ser feito, estimular a pesquisa, mas o primeiro passo é plantar em larga escala, né, ter um programa para isso. E esse programa deve garantir o uso, né, garantir o uso. É isso que o proprietário quer, né? Então a gente precisa ter isso bem estabelecido. E o entrave tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista da inércia, talvez até a nossa própria inércia, né, de propor algo, deixar algo nas mãos de quem toma a decisão, algo realmente que tenha convencimento, né? Então, a Embrapa, a universidades, todo mundo tem que preparar um documento para levar para as autoridades, para o legislativo, algo que embase uma boa política e um bom programa. Existem muitos entraves, acho que a gente nem deve pensar muito nos entraves, deve pensar logo na ação. A ação imediata é ter algo concreto e depois a gente vai viabilizar recursos financeiros. Vários países têm, a araucária tem um programa na Argentina, do lado, que a Argentina não é mais rica que o Brasil, e planta araucária em maior escala do que nós. Então não é algo tão difícil assim, né? Eu acredito que o maior entrave, então, é a nossa própria inércia, a nossa própria acomodação. É isso que é a nossa principal óbice, o principal desafio. E eu acho que tanto políticos, como as pessoas, como o governo estão interessados, né? Muitas pessoas da Rede Globo às vezes procuram a gente, né, para fazer uma entrevista da araucária, então está todo mundo motivado, só precisa realmente ter algo concreto. E aí a nossa principal dívida que fica, né, é nós aqui levarmos alguma coisa concreta para eles, porque tem muita gente ávida esperando que algo seja proposto, concretamente, né, para que algo seja feito de prático, porque mais legislação e mais legislação e mais legislação não vai adiantar nada. Isso eu tenho certeza que não vai adiantar nada. E fiscalização, repressão também não vai adiantar nada. Então, realmente, são iniciativas proativas, né? Nesse sentido que eu acho que aí deve sair desse seminário uma boa proposta para levar para o legislativo, para levar para a tomada de decisão. Ok? Ok, professor, muito obrigado pela colaboração em trazer as suas percepções a esse nosso evento aí. Eu vou pedir licença para os senhores, para a gente alterar um pouquinho a programação, em vista do nosso colega do MMA, que estaria programado para hoje à tarde. Ele vai ter que viajar, ele vem de Brasília. Então agora nós vamos, antes do intervalo ainda, vamos chamar o próximo palestrante, que é o nosso colega Ismael Kloster, da comunidade faxinalense. Vai falar sobre esse tema, comunidade faxinalense. Ele é da articulação Puxirão, rede Puxirão. Bom dia a todos. Bom dia a todos. O Renato, levanta a mão aí, Renato.
o nosso funcionário, ele está passando com uma lista com o nome de vocês, deve estar na ordem alfabética. Se não estiver, por favor, coloque atrás e assine só para nós, tá? É só um controle para nós aqui, para os nossos dados aqui do seminário, tá ok? Obrigado. Bom dia a todos e a todas, né? Como já fui apresentado, né? Eu sou Ismael, do movimento, sou faxinalense, né? Da articulação Puxirão, dos povos faxinalenses do Paraná, que é o movimento onde foi criado em 2005, né? Para onde tem a organização entre os faxinalenses, e também faço parte da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável, criado pelo Decreto 6040, né? Então, nós temos 2 cadeiras lá na Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável para discutir uma política de desenvolvimento sustentável para os povos e comunidades tradicionais do Brasil. Então, o que é não sei se nem todos conhecem o que é um faxinal, como que é um sistema. Eu acho que eu vou começar falando aí um pouco para nós falar a mesma língua, né? O que é um faxinal? O faxinal são áreas de uso em comum, né? Para a criação solta de pequeno e grande porte, né? Aproveitando os recursos naturais, né? Tanto as frutíferas, né? A pastagem, né? Quanto a água também. Então, onde mora várias famílias, né? Mas toda a área é em comum. Cada um tem um pedaço de terra, um tem mais, outro tem menos, mas o que diferencia o sistema faxinal e o faxinalense é a partilha e o uso dela que é em comum para a comunidade faxinalense. Uma das coisas principais que prejudica o sistema faxinal, prejudicou e continua prejudicando, principalmente o sistema aí do agronegócio, né? Aí até em data ali dos anos 60, 70, os faxinais eram todos os faxinais livres, as áreas iam toda em aberta, né? Não precisava ter cerca, não tinha divisa. E aí, como uma das primeiras coisas foi, como o faxinalense não se preocupava com o documento da terra, mas com o uso da terra, aí foram tirando essas áreas de terra dos faxinalenses, esquentando a escritura, né? E o faxinalense foi perdendo aí o território. E aí depois veio as madeireiras, aí chegaram forte também ali na década de 70, né? Aonde tiraram toda, principalmente a araucária, né? Tiraram quase todas as araucárias, e aí deixaram o faxinalense, né? Que nós vivia muito bem sustentável até na década de 70, era uma das classes mais ricas que tinha, porque tinha extrativismo, tinha erva mate, tinha araucária e ainda tinha o rebanho. Aí tiraram, né, principalmente as araucárias, uma das primeiras coisas, e aí depois foi vindo as outras, a soja, né, pinos, eucalipto. Aí foram tirando a terra do faxinalense. Até hoje ainda estão tentando tirar ainda essa parte que pertence ainda para o uso comum dos faxinalenses. Então, o que aconteceu? Aí, por causa da pressão tanto das empresas de soja, o que acontecia? Às vezes a criação ia nessas áreas, lá o sojicultor já queria matar ou já matava, né? Ou jogava veneno. E aí o que aconteceu? O faxinalense não estava organizado, aí ele foi se recuando. O que aconteceu?
hoje tem vários pesquisadores que diz que faxinal é aquele faxinal cercado, faxinal onde está cercado, o agronegócio está para lá e as criação e as famílias estão para cá. Mas não é esse o sistema faxinal sustentável para nós faxinalenses. Hoje está nessa situação, mas não é esse, né, o faxinal verdadeiro. Aí, quando o pessoal fala que o faxinal está insustentável, porque está aquela bolinha, tem 200 alqueires que vai dar 450 hectares, comunidade, com 200 famílias. Aí o pessoal fala, não, está insustentável esse faxinal. Às vezes, principalmente, às vezes, técnicos, né? Tem técnicos que entendem, tem pesquisador que entende o porquê que está insustentável. Aí, às vezes, vem prefeitura, vem vereadores com a pressão. Então, está sustentável. Então, é melhor, não tá insustentável, então é melhor acabar, né? Aí tem várias comunidades que estão se terminando no estado do Paraná, de faxinal, porque principalmente o que acontece? O conflito foi lá há 100 anos atrás, porque nós já estávamos com essas áreas faxinalenses, e isso está comprovado em cartografia social e também em pesquisa há mais de 200, 300 anos, né, que nós já estávamos com essas áreas já pertenciam pro faxinalense. Aí quando veio estava o faxinal insustentável agora, aí tanto poder público, aí é melhor acabar, né? E como várias regiões, principalmente aqui, na região de Quitandinha, que é próximo aqui, a prefeitura ali, o prefeito, o que aconteceu? Tinha comunidade de faxinal ainda persistindo, tentando se organizar internamente para tentar lutar por uma política pública, para depois tentar desenvolver. O que aconteceu o prefeito? Achou muito mais fácil ir lá e tirar os mataburros, acabar com a comunidade, do que tentar ir lá discutir a situação, escutar o que causou aquilo lá para a comunidade que estava naquela situação, que estava lá quando chegou, né? Então, tem vários casos assim. E para nós que somos faxinalenses, por exemplo, hoje nós estamos pobres, por exemplo, os faxinal. Se alguém for dizer para mim que não tem sustentabilidade, eu vou dizer que não tem. Mas não é o melhor remédio por causa de estar doente, é matar, né? Então nós temos que estudar a causa, né? Ver quem que causou essa doença, aí para nós tentar dar o remédio na dose certa, né? Porque e hoje no estado do Paraná, nós faxinalenses estamos organizados em 35 comunidades que participam do movimento da articulação Puxirão. Só que nós temos um mapeamento nosso, que nós mesmos fomos a campo e conseguimos mapear, fazer entrevista com o sujeito faxinalense em várias categorias de faxinalense aqui, que conseguimos levantar 227 comunidades faxinalenses no estado do Paraná. E o estado, para nós, vinha dizendo que só tinha 44, né? 44 comunidades faxinalenses. E aí nós sempre vinha dizendo que tinha mais. Então, se tem 44, em 2004, o estado falou que tinha 44. Em 2001, tinha 117, 120. Aí, porque uma política pública, se eles estão se acabando, né? Daqui 10 anos não tem nenhuma comunidade faxinalense. Se tinha 120, tem 44, então esse povo amanhã, daqui 10 anos, se acaba. Aí nós fomos a campo e levantamos 227 comunidades e 40 mil faxinalenses, né? Então, aí fica mais difícil do Estado, né, colocar nós debaixo de um livro, esconder 40 mil faxinalenses, né, é muito mais difícil do que esconder, acabar com uma comunidade lá que está lutando lá
às vezes individual, na luta mais local, né? Então, aí é muito mais difícil. E daí, com essa organização nossa, nós já conseguimos uma lei estadual de 2007, onde ela reconhece aqueles acordos comunitários. Ela reconhece a identidade faxinalense e os acordos comunitários feitos em assembleia entre a comunidade. E lá na comunidade, todo o que pode e o que não pode, é os faxinalenses que dizem. Porque tem faxinal com 200 alqueires, tem faxinal com 30, tem faxinal em várias categorias. Então, nós não poderíamos colocar numa lei que no faxinal pode ter tantas criação, pode ter, isolar para fazer uma horta, uma quantia X, né? Nós não podíamos colocar nessa lei, porque é diferente uma comunidade da outra. Aí colocamos isso, então cada comunidade tem a legitimidade de elaborar os seus acordos comunitários. Porque para nós faxinalenses é a mesma coisa a lei da araucária. A lei da araucária não permite para cortar a araucária. Então, se nós colocássemos lá uma lei que não permitisse lá um exemplo, alguma coisa, um artigo na lei nossa, nós ia acabar com várias comunidades faxinalenses, nossa mesma nós ia acabar. Porque o uso delas, elas que vivem lá, elas que sabem como que tem que fazer para proteger, para garantir a comunidade, e a pessoa que vive lá na roça também, lá na comunidade, que tem que dizer como que maneja também a araucária, né? Então, porque essa lei, por exemplo, não pode cortar, né? Se uma pessoa, nós temos caso que nós protegemos esses recursos naturais, né? Então tem esses acordos, tudo isso que eu falei, aí tem várias leis municipais também, tem 6 leis municipais aprovadas, aí tem vários esses acordos. Por quê? Porque as comunidades faxinalenses já estão pequenas hoje, né? Tem espaço maior, tem espaço mais pequeno, então nós temos que fazer os acordos comunitários para dizer quantas criação, o que você pode fechar para, no mesmo tempo, nós usamos esses recursos naturais, quanto o pinhão para alimentar os rebanhos, né? E protegemos ele mesmo. Se tiver demais criação, ele não vai ter regeneração de araucária. Então tem tudo que tem demais, e a comunidade que pode tudo, que não tem regras, o destino dela é de ir ao final, e se acabando. Então tivemos que fazer... então, para nós faxinalenses, uma lei, por exemplo, que nós somos da classe bem mais pobre, né? E os deputados, por exemplo, da classe às vezes mais rica, que tem os interesses, às vezes são muito mais financiados, né, para defender, onde eles defendem que nós não podemos. Mas para nós faxinalenses, tem comunidade faxinalense que tem até nos acordos comunitários, né, que para cortar uma araucária, se ela tiver seca, é só plantar 5. Dali 2 anos, aquelas 5 ali que ele plantou, dali 2 anos, que tiver aquelas 5, dali 1 ano, a hora que aquela araucária que já dá para ver, porque nós temos conhecimento tradicional, nós já sabemos quanto tempo ela vai demorar para secar, aí já programa, corta aquelas 5, planta as 5, daí corta uma. Né? E às vezes, por exemplo, às vezes tinha caso antes que o IAP ia oprimir, por exemplo. Se chegasse um carro do IAP dentro de uma comunidade faxinalense, acabava com o faxinal. Hoje não, o IAP somos parceiro, junto com os faxinalenses, porque nós queremos proteger, e o IAP, o objetivo dele de proteger aquilo que nós queremos. Hoje o IAP consegue defender, por exemplo, às vezes tem os conflitos dentro do faxinal, conflito interno, mas esse conflito interno já foi gerado lá há 50 anos atrás, quando tiraram esse espaço. Nossa, aí foi ficando pouco espaço e bastante gente e bastante criação, né? Não tem espaço que dê superlotação que não vai gerar conflito, né? Então, o IAP junto, hoje, né, nós fazemos essas negociações, e o IAP defende junto com nós o sistema faxinal. Antes, tinha IAP regional que às vezes queria que nós isolássemos aquele 20% da área lá da reserva legal, né?
Não, para nós faxinalenses isso não cabe. Para que nós isolar 20% da água em roda do córrego, das nascentes, das cabeceiras? A maioria delas são isoladas para a criação não chegar. E aí, o IAPE ia, no começo queria que nós isolássemos, aí depois, de tanto nós dizer como nós vivemos lá, eles entender como que o sujeito faxinalense, comunidade tradicional, vivia lá, aí eles foram começar a entender que se isolasse o 20%, ou isolasse aquela área de roda da água lá, ia acabar o sistema faxinal e nós não ia conseguir segurar a mata de pé. Porque o que acontece? Onde não tem faxinal, onde não tem povo, extrativismo, vivendo do extrativismo, só tem soja, tem pinos, tem eucalipto, né? Então, até nós dizer que só tinha aquela mata de pé, porque nós, por mais que estava um pouco degradado, né? Isso tá mesmo, porque tem pouca terra e bastante família, terra de menos, né? Hoje, e bastante famílias, então hoje está um pouco, né, degradada. Nós reconhecemos, mas se isolasse aquela área, ia terminar todo o faxinal. Aonde aconteceu isso, acabou. E os faxinalenses, nós conseguimos ainda segurar essa mata. Você pega, por exemplo, a imagem do satélite, você olha nas áreas assim, de faxinal, principalmente vindo próximo à região norte, de lá para cá. Só vê a mata aonde está o faxinal. Em roda você vê áreas de pinos, soja, eucalipto, aonde foi a área faxinalense antes, que nós não conseguimos segurar, porque nunca o Estado fez uma política pública voltado à cultura faxinalense, para manter o povo e também segurar aquele território que nós tínhamos. Então, eu acho que o meu tempo já está esgotando, né? Então, acho que a companheirada aí vai abrir para o debate, depois, se tiverem mais alguma pergunta, algum questionamento, nós estamos por aí. Então, obrigado. Obrigado, Ismael. Só mais um pouquinho, nós temos aqui, esse livro aqui, que foi feito, Terras de Faxinais, pelo Alfredo Wagner, Berno de Almeida, Martins de Souza, e tem vários outros pesquisadores. É a pesquisa dos faxinais. Então, nós temos alguns livros aqui. Então, como nós somos um movimento, então, se algum quiser, esse aqui tem um preço de custo que é R$35. Então, para nós fazer toda a nossa luta do movimento dos faxinalenses, é vendendo livro, arrecadando isso para nós conseguir fazer essa organização interna entre as comunidades. Obrigado, Ismael. Então, essa foi a primeira palestra do painel com debate Situação Atual das Florestas de Araucária no Brasil. Nós agora vamos, então, fazer um intervalo. Na sequência, nós vamos voltar com mais palestras para finalizar esse debate e, na sequência, nós vamos ter a sessão de perguntas relacionadas a este painel, inclusive essa palestra que foi vos dada agora. Então, agora são 10h20, 10h40, 10h45, vamos tentar voltar para a gente conseguir recuperar um pouquinho o nosso tempo aí. Obrigado e até mais.